para se iniciar o novo ano, o novo ciclo da liturgia. E se nós estamos bem atentos, a liturgia vai nos preparando para esse encerramento. A liturgia, ela vai acontecendo de acordo com as etapas da nossa vida. Ela vai sempre nos preparando para um encontro mais íntimo, mais profundo com Deus. Domingo passado era toda uma liturgia que nos preparava para essa intimidade com o Senhor, e a desse final de semana não é diferente. Podemos dizer que o destaque da liturgia desse final de semana é a oração. Agora, que tipo de oração? O que é mesmo rezar? Nós temos que entender cada vez mais que a oração verdadeira é aquela pela qual eu me coloco na presença de Deus. Se colocar na presença de Deus de corpo e alma, e experimentar essa intimidade com Deus, escutar o que Deus tem a nos dizer e sermos obedientes a Ele. Às vezes nós falamos demais e não escutamos a Deus. Às vezes apresentamos a Deus todos os nossos problemas e mais um pouco, como que se Deus não o conhecesse. Mas nem sempre nasce do nosso coração uma disponibilidade de escutar a Deus, de ser obediente e de servi-lo. Por isso muitas vezes nós não somos atendidos na nossa oração, porque às vezes na oração nós não falamos com Deus, nós falamos de nós mesmos, ficamos em nós mesmos e não saímos do nosso próprio umbigo. Então rezar é se colocar na presença de Deus, escutá-lo, obedecê-lo e servi-lo. E aí Deus, através das Sagradas Escrituras, vai manifestando a nós como Ele gostaria que nós rezássemos. E aí nós vamos ouvir na primeira leitura, através do livro do Eclesiástico, a oração do pobre, a oração do humilde, a oração do órfão, da viúva, do desprezado, chega ao coração de Deus, atravessa as nuvens, e enquanto não repousa em Deus, ela não se sossega. E o Eclesiástico diz que por que isso acontece? Porque Deus não faz discriminação de pessoas. Toda oração dirigida a Deus, na escuta dele, Ele acolhe. E aí nós vamos também percebendo nesta liturgia que a oração do pobre é um grito por justiça. A oração do órfão, da viúva, do estrangeiro, do marginalizado, do perseguido, é um grito de justiça que chega aos ouvidos de Deus. E Deus ouve, Deus acolhe esta oração. Podemos então dizer, a partir da liturgia, que a oração do pobre é uma predileção de Deus. Os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os desprotegidos, os discriminados socialmente, são prediletos de Deus. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Quem faz somos nós. Nós muitas vezes discriminamos as pessoas com os nossos preconceitos, com as nossas atitudes de orgulho, e por isso nós julgamos, nós condenamos, e muitas vezes a gente corre o risco de se achar melhor do que os outros. É por isso que Jesus conta então esta parábola, e essa parábola que Jesus conta no Evangelho tem que ser entendido no contexto do Evangelho. Jesus conta para alguns fariseus,
Isso não quer dizer que todos os fariseus eram desse jeito, porque tinha fariseus sérios, fariseus homens do templo, os homens da oração, os homens da palavra, os judeus autênticos, mas dentre eles haviam também aqueles que se comportavam desse modo, achavam-se melhor do que os outros, achavam-se as pessoas mais corretas do mundo, porque jejuavam 2 vezes por semana, porque assim dizia a lei judaica. Então eles eram fiéis à lei, jejuavam 2 vezes por semana, faziam as suas orações, devolviam o dízimo ao templo, faziam o bem, e aí se julgava melhor do que os outros, sobretudo melhor do que os cobradores de impostos, que eram discriminados por eles, porque os cobradores de impostos eram aqueles que trabalhavam para o templo, eram aqueles que eram funcionários do Império Romano, cobravam umas taxas, e os judeus diziam que todos os cobradores de impostos eram impuros, eram pecadores, já estavam condenados por Deus. Por isso eles se achavam melhores, alguns desses fariseus. Tanto é que ele diz: Senhor, eu não sou como esse cobrador de imposto. Ele se achava melhor, se julgava melhor, e a oração dele foi um elogio a ele mesmo, um elogio a si mesmo. O orgulho é tão forte nesse homem que ele não consegue ver o outro. Mas por isso que o orgulho é um pecado capital, porque todo homem, toda mulher orgulhoso, orgulhosa, ela não é capaz de enxergar o outro, enxerga a si mesmo e se julga melhor do que os outros. E ai de quem ferir o meu orgulho. Então Jesus vai dizer no final que a oração desse fariseu não é acolhida por Deus. Enquanto chega o cobrador de impostos, fica no fundo da igreja, e ele não tem coragem sequer de elevar os olhos para Deus, porque ele diz: eu não sou digno, eu sou pecador, por isso, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade desse pobre servo, perdoa meus pecados. Olha, se nós começarmos por esse caminho, que é o caminho da humildade, as nossas orações vão chegar até Deus, vão atravessar as nuvens, vencerão todos os obstáculos, todas as barreiras. Nós não rezamos para sermos melhores do que os outros, nós não rezamos porque nos achamos perfeitos, pelo contrário, nós rezamos porque precisamos, necessitamos da graça de Deus, necessitamos da misericórdia de Deus, necessitamos do amor de Deus, necessitamos da bondade de Deus. Não é que nós merecemos, merecer já é outra coisa. Nós não somos os merecedores das graças de Deus, nós somos os necessitados da graça de Deus, porque nós somos pecadores, e nós falhamos muitas vezes com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa ambição. Quantas vezes nós nos prejudicamos e prejudicamos os outros em benefício dos nossos interesses? São muitos, até nas relações, na relação de pai, na relação de mãe, na relação de irmãos, de vizinhos, na sociedade. Muitas vezes nós procuramos tirar proveito desta relação, e aí nós estamos pecando, porque estamos explorando. Quando nós agimos assim, nós estamos explorando o outro, para que o outro satisfaça nossos interesses. Então a oração do justo chega até Deus, a oração do pobre, diz o Salmo, chega a Deus, toca o coração de Deus. E o Evangelho conclui justamente dizendo isso. Por quê que a oração do pobre toca o coração de Deus?
Porque quem se humilha é elevado diante de Deus, e quem se exalta é rebaixado diante de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, não somos juízes de ninguém. Só Deus é juiz. O texto do Eclesiastes começa dizendo muito bem isso. Deus é um juiz justo e bom e misericordioso. Então não somos juízes de ninguém. Somos pecadores, somos irmãos e devemos juntos buscar a Deus, juntos discernir o que Deus quer de nós, juntos ouvir os apelos do Senhor, juntos observar a Deus, obedecer a Deus. Que Deus então nos dê essa graça de podermos crescer cada vez mais nessa relação de humildade com Ele. Que Deus nos dê a graça de sermos verdadeiramente irmãos e irmãs entre nós, irmãos que se ajudam, irmãos que se respeitam, irmãos que se acolhem, irmãos que buscam o bem como fruto da sua busca, daquilo que querem. Sejamos irmãos da paz, irmãos do bem, irmãos do amor, da solidariedade e da comunhão. Que a nossa oração, a partir de hoje, seja uma oração de coração aberto, onde possamos nos colocar na presença do Senhor para escutá-lo, para obedecê-lo e para servi-lo. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai,